O último ministro que faltava votar no julgamento sobre o pagamento das emendas de relator acaba de depositar seu voto. Dias Toffoli seguiu a relatora Rosa Weber. Com isso, ficam suspensos os repasses do governo a parlamentares sem critérios claros, transparentes. Quem está acompanhando essa votação, o fim dessa votação, é o repórter Theo Cury. Eu falo com ele agora ao vivo. Oi, Theo. Oi, Carla, ótima tarde para você, muito boa tarde para quem nos acompanha. O último ministro que faltava votar já votou, foi Dias Toffoli, que acompanhou a maioria dos ministros que seguiram o voto de Rosa Weber, relatora desse caso, e que na semana passada suspendeu o pagamento de emendas de relator, como a gente conhece hoje, alegando falta de transparência e falta de publicidade em todo esse processo, sem deixar claro para onde estão indo esses valores, quais são esses valores e por qual motivo eles estão sendo transferidos para as bases. Pois bem, 8-2 ficaram derrotados nesse julgamento o ministro Gilmar Mendes e o ministro Nunes Marques, que acompanhou o voto divergente de Gilmar Mendes hoje. Gilmar Mendes deu o voto ontem, Nunes Marques deu o voto hoje. A maioria dos ministros apenas acompanhou ou um lado ou o outro. Apenas disponibilizaram os votos Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Nunes Marques. No voto de Carmen Lúcia, um voto bastante duro, ela diz o seguinte, que se consolidou na jurisprudência do Supremo o princípio da publicidade e que na República o segredo é exceção. Disse ainda que a Constituição não prevê que o agente público atue com segredos antirrepublicanos e no trecho mais duro do voto dela disse que a utilização de emendas orçamentárias como forma de cooptação de apoio político pelo Palácio do Planalto, além de afrontar o princípio da igualdade, à medida em que privilegia certos parlamentares, esses aliados à base governista, em detrimento de outros, põe em risco o sistema democrático. Isso, do lado da maioria, foi o único voto disponibilizado. Por isso, 8 votos a favor de manter a decisão liminar, a decisão provisória da ministra Rosa Weber. Gilmar Mendes ontem abriu divergência. Disse o seguinte, que não se deve demonizar a transferência de recursos por meio de acordos políticos e que congelar a execução dessas despesas seria dramático para algumas áreas, como a saúde e a educação. O ministro Nunes Marques foi na mesma linha e disse que essa suspensão do pagamento poderia ocasionar grave risco à execução das políticas públicas. Só para a gente lembrar, antes de finalizar, que os ministros referendaram, ou seja, deram ok para a decisão liminar, para a decisão provisória da ministra Rosa Weber de sexta-feira. O mérito vai ser ainda julgado quando o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, definir uma data para isso.